Diz assim a palavra de Deus em Atos 17, verso 16, acompanhe comigo. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Pois que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Amém. Irmãos, esse contexto aqui de Atos 17, Paulo chega em Atenas. Nós sabemos que Atenas é o local onde a sabedoria humana dominava. Como um bom missionário, Paulo conhecia daquilo que o pastor Dalmo está ensinando lá na classe de liderança, e ele percebeu que ele precisava conhecer a cidade, que ele precisava ficar atento ao contexto dele. Se você está lá na classe de liderança, você está entendendo o que eu estou falando. Paulo era atento, irmãos, ao contexto onde ele estava, aos locais onde ele ia, e aí Paulo começa a reparar como era a cidade de Atenas. E aí, quando ele começa a questionar as pessoas e pregar o evangelho ali, tanto na sinagoga quanto nas praças, eles começam a questioná-lo: Paulo, que ensino é esse que você tem para trazer para nós? Que história é essa de ressurreição, de Jesus Cristo? E aí Paulo se levanta e tem uma oportunidade de falar no Areópago, que é esse nome estranho que a gente vê aqui no texto. Você fala: Areópago, o que é isso? Irmãos, era como se fosse um local onde o pessoal se levantava para questionar e discutir as coisas. Na verdade, havia uma corte em Atenas, seleta, de homens selecionados de forma muito específica, notórios no conhecimento, e esses homens então foram selecionados para ser parte e compor o Areópago. Então, Paulo está diante de uma plateia que conhecia da sabedoria humana. Esses são os ouvintes de Paulo. E eles então convidam Paulo e falam: Paulo, fala para nós sobre esse negócio de evangelho aí, sobre esse negócio de Jesus, porque todo mundo na cidade não fala de outra coisa a não ser desse evangelho. E aí é nesse contexto então, irmãos, que Paulo se levanta e expõe o evangelho a essas pessoas. E ele fala assim: olha, eu vi que vocês adoram e separaram o altar ao Deus desconhecido. Olha como é que Paulo faz o link, irmãos. Paulo estava atento realmente às coisas, e ele fala: olha, esse Deus desconhecido que vocês adoram é o Deus que eu vou revelar a vocês, é o Deus da palavra, é o Deus verdadeiro. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com você nessa noite, em nome de Jesus. Paulo faz uma pregação e expõe a esses homens que pertenciam ao Areópago o verdadeiro Deus, que é o Deus da palavra que nós conhecemos, amém? E é sobre isso que então nós vamos meditar de forma objetiva. Paulo vai mostrar a eles o verdadeiro Deus. Irmãos, o contexto de Atenas, em alguns aspectos, se assemelha ao contexto em que nós vivemos, viu? Se assemelha ao contexto em que eu e você vivemos hoje. Por quê? Porque se você pensar e parar um pouquinho como Paulo e avaliar o local onde você está inserido, você vai perceber que as pessoas, de alguma forma, têm contato com a religião. Hoje em dia, irmão, já caiu esse negócio, não sei se você ainda acredita nisso, mas já caiu esse negócio de que religião é visto com maus olhos. Não é mais, não é. Na verdade, o ensino que se tem hoje existe um ser divino, existe uma energia, existe algo mais elevado do que nós, e esse algo mais elevado conduz todas as coisas. Hoje em dia, se você parar para perceber, você vai ver que a maioria dos coaches, né, os coaches estão sendo muito atacados aí injustamente na internet. O pessoal está fazendo umas piadas com esse pessoal que tem essa linha motivacional.
E aí, irmãos, é interessante a gente perceber que os coaches vão falar assim, não, você tem que tirar um tempo no seu dia para meditar. Você nunca ouviu isso? Você tem que meditar, você tem que tirar um tempo para poder elevar a sua alma a algo transcendente. Meu irmão, não sei se você percebeu, mas a religião não é mais aquele negócio assim, a religião está dominando, a religião é algo ruim que você tem que se libertar. Não, isso já caiu. Hoje a gente vê vários deuses sendo apresentados diante de nós, várias divindades sendo oferecidas a você. É só você escolher que Deus você quer servir. Que Deus você quer servir? Tem Deus para todo tipo de gosto. A gente cria o nosso próprio Deus, a gente imagina como é o nosso próprio Deus, a gente forma uma concepção do nosso próprio Deus. Tem Deus para todo mundo. Se você tem um Deus, hoje em dia o conceito é esse. Você tem seu Deus? Que legal! É mesmo, seu Deus morreu na cruz? Poxa vida, que legal! O meu Deus está em tudo. O meu Deus é a energia, é o amor. Já viu conceitos assim? Isso é cada vez mais normal, querido. E nós precisamos então, assim como Paulo fez aqui em Atenas, olhar para a palavra de Deus e perceber que existe um só Deus. Esse precisa ser o discurso de todo cristão. Há um só Deus. Há um só mediador. Só existe um que pode de fato nos levar até Deus. Só existe um Deus verdadeiro. Todos os outros são falsos. E é isso que Paulo vai dizer aqui. Mas quem nunca, irmãos, desvirou o chinelo? Quem nunca? Você fala, não, eu não sou. O brasileiro, inclusive, é muito supersticioso, né, irmãos? Vamos falar a verdade. Quem nunca desvirou o chinelo? Quem nunca desvirou o chinelo depois de crente? Aí você não precisa falar, não. Quem nunca fez assim, ó? Deus que me livre. Bate na madeira, né? Bate na madeira aí, gente, que é isso? Aí corre e bate na madeira. Quem nunca, irmãos, fez isso? Nós somos assim, está na nossa cultura. E nesse aspecto a gente se assemelha muito, muito, muito ao povo aqui de Atenas. Quem nunca disse está amarrado? Você fala, não, sou presbiteriano, meu sangue é presbiteriano. Aí eu não falo dessas coisas. Que não, irmão, daqui a pouco você está amarrado. Irmãos, hoje em dia tem crente falando Nossa Senhora. Não é verdade? Na hora do aperto, fala, Nossa Senhora. Aí você, opa, errei aqui. Irmãos, está no meio do povo, está no meio do povo. Faz parte da nossa cultura, a gente é assim. A religião está aí no meio. A gente adora, sem perceber, a gente está adorando as coisas. Mas existe só um Deus verdadeiro. Você precisa lutar para abandonar tudo aquilo que o seu coração cria de falsos deuses em nome de Jesus, amém? Primeira coisa então que Paulo vai de alguma forma desconstruir na vida daqueles irmãos, daquelas pessoas que estavam ouvindo, dos atenienses. Paulo vai mostrar para eles que o Deus verdadeiro é um Deus criador e não um Deus criado. Veja aí o que diz o verso 24. Quem é esse Deus desconhecido que eles adoram? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. O Deus que fez tudo o que existe, esse é o Deus verdadeiro. E olha só, ele não habita em santuários que vocês constroem, ele não está nos altares que vocês fazem, não é um Deus que cabe dentro da concepção de vocês, ele é o Criador e vocês as criaturas. É isso que Paulo está falando. Irmãos, a gente insiste em criar deuses e é cada vez mais comum a gente ouvir pessoa falando assim, não, porque o meu Deus não permitiria que isso acontecesse. A gente tem concepções de Deus, irmãos, que são falsas, e aí você criou um Deus e nem sabe. Não, porque o meu Deus não permitiria que isso acontecesse. Não, porque o meu Deus jamais deixaria que isso acontecesse comigo. Não, porque o Deus que eu conheço, não, irmãos, não existe. Essa frase revela uma intenção do seu coração de criar um Deus para você mesmo. Essa frase só revela o tanto que o nosso coração é enganoso e anseia criar um Deus à nossa imagem. Deus nos criou à imagem dele, e o pecado nos fez tentar criar Deus à nossa imagem. A gente fica tentando, irmãos, o tempo inteiro criar Deus de uma forma que ele se encaixe naquilo que eu gosto. Quem aqui gosta de ser desagradado?
Quem aqui gosta de ser disciplinado? Tem alguém aqui que gostava de quando a mãe pegava lá, o pai pegava para dar uma cintada? Você gosta? Assim, se você gosta, você precisa tratar isso aí, porque isso não é normal. Lembra quando, numa época, o pessoal imitava, saía nas ruas, tinha uns caras que eram chamados de sombra, aí eles iam para a rua e saíam imitando o povo? Quem lembra disso aqui? Isso tem um tempinho já, irmãos. Isso aí mostra que você é das antigas, né? Tem um tempinho já. E aí esse pessoal ia lá atrás do outro, imitando tudo que eles faziam, né? E o cara mexia também, aquele negócio, numa tentativa de ser igual àquela pessoa. Deixa eu tentar me apropriar desse exemplo aqui e dizer que nós, quando tentamos criar algo, nós não passamos de sombras de quem Deus é de verdade. Essa é a ideia. Nós não passamos de sombras de quem Deus é. Se você se aproximar daquele cara que imita as pessoas, você vai ver que ele é totalmente diferente de quem ele está imitando. Totalmente diferente. Lembra quando alguém na classe pediu o seu trabalho e só trocava o nome e entregava? Já aconteceu isso? Você já foi vítima disso? Pera seu trabalho aí para eu dar uma olhada como é que você fez. Aí de repente, irmão, o professor te chama. Fulano, vem cá. Eu estou vendo um trabalho aqui igualzinho, rapaz. Interessante, vocês fizeram em dupla? O que aconteceu aqui? E aí espero que você não seja o que copia os trabalhos, né? Espero que você seja a vítima de fato. E aí você está diante dessa situação, irmão, de plágio. Você tentou copiar, ou tentaram copiar você, e botaram o nome, não tendo o direito daquilo, não sendo digno daquilo, não eram o dono daquilo. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, da mesma forma, a gente quando tenta tomar o lugar de Deus e criá-lo, a gente está tentando de alguma forma plagiar Deus, porque o único que realmente pode criar é Deus. Até a nossa criatividade vem dele. Você só tem poder de criatividade, você só tem habilidade criativa, porque você é a imagem de Deus. Mas não se engane, querido, você não é Deus. Você é doido para ser Deus. É doido. Existe um sonho no nosso coração que é ser Deus. Né? Se a gente fosse Deus, a gente fulminava as pessoas que a gente não gosta, a gente fazia passar as coisas que a gente não quer, a gente faria só coisas boas acontecerem com a gente, você não ia passar dificuldade nenhuma. Você é doido para ser o seu Deus. Ah, se eu pudesse. Quando você fala, ah, se eu pudesse, você fala assim, ah, se eu fosse Deus. É isso que você quer dizer. É exatamente isso. Mas, querido, o Deus verdadeiro é o Deus criador. Imagine você, irmão, o único ser que não foi criado por ninguém. A única coisa, deixa eu ser mais amplo, a única coisa que não foi criado por nada, que não precisa de nada, e que criou todas as coisas. Esse é o nosso Deus, o Deus verdadeiro. O Deus que do nada criou todas as coisas, não havia matéria, Ele cria do nada. Haja luz e houve luz, haja firmamento e há firmamento, que as águas vão até aqui, as águas vão, Ele cria, e Ele vem e cria o homem. Cria o homem à sua imagem e semelhança e sopra nele o fôlego de vida. Esse é o Deus verdadeiro, o Deus que te criou. Você não pode criar Deus, mas existe uma boa notícia nisso. Esse Deus criador de todas as coisas, ainda assim escolhe se relacionar com as suas criaturas. Esse é o nosso Deus. Não caia na tentação de criar um Deus para si, viu, meu irmão? Não caia nessa tentação. Peça perdão ao Senhor e se arrependa de uma vez dessa tentativa frustrada. Abandone os seus achismos sobre Deus. Ah, eu acho que Deus, eu acho... Não, abandone os seus achismos, comece a buscar conhecer esse Deus Criador realmente. Não existe meu Deus, existe o Deus da palavra. E é esse Deus que nós servimos. Eu não tenho um Deus diferente do seu, irmão, eu não tenho. Existe um só Deus. Agora, se a gente está distorcendo interpretações sobre esse Deus, a gente precisa correr para as Escrituras e pedir a Deus que nos traga a revelação de quem de fato Ele é. Segundo lugar, então, em primeiro lugar, Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus criador. Em segundo lugar, Deus é o Deus governador. Olha comigo o verso 18. Diz o seguinte: alguns dos filósofos, essa é a plateia de Paulo, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Pula agora para o 25. Nem é servido por mãos humanas,
como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, sobre toda a face e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus é um Deus governador. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre esses estoicos e epicureus aqui que o verso 18 fala. Os epicureus pregavam que o sentido e a realização da vida está na busca dos prazeres. Se você souber como equacionar essa forma de buscar os prazeres, você vai ter uma vida feliz. Parece com alguma coisa que a gente está vendo por aí? Já os estoicos acreditavam que se você se privar dos sentimentos e viver uma vida de privações, dizendo não para as suas vontades, aí sim você vai encontrar sentido na sua vida. Existe algo parecido aí com o que a gente vê? Eu vejo claramente, querido, pessoas buscando nos prazeres realização, e eu vejo também pessoas buscando nas privações, e muitos deles inclusive religiosos, crendo que se eu me privar de algumas coisas, eu vou alcançar o sentido da vida. E aí a gente percebe que na verdade o Evangelho mostra para nós que o sentido da vida está em Jesus Cristo. E é isso que Paulo quer falar para eles: olha, vocês não estão na direção da sua própria vida, não se engane. Vocês não estão na direção da sua própria vida. Não é vocês que vão determinar o caminho, como é que vocês vão andar aqui. Não são vocês que tomam essas decisões. Já viu quando tem um adulto ou então um adolescente, um jovem, jogando videogame? Adulto não, né, irmãos? Pega mal, né? Mas os adultos também estão jogando. Está jogando videogame e tem uma criança lá. O que ele faz se ele quiser jogar sozinho? Você sabe. Ele pega uma manete desconectada, põe na mão da criança, fala, vai, joga aí. Já viu isso acontecer? Eu já vi. Põe na mão da criança a manete, às vezes você é frustrado desde a infância por conta disso, decepcionado com alguém, te enganou, você descobriu que ele te enganava, você não estava jogando, e aí você está com a manete desconectada. Você está com a manete na mão, achando que está no controle, que está lá chutando, batendo, fazendo as coisas, e deixa eu dizer, você está desconectado, você não está fazendo nada, as suas ações não estão produzindo diferença nenhuma. O que é isso? Isso somos eu e você tentando ter o controle da nossa própria vida. Você está com o controle desconectado, irmão, você não consegue. Você não consegue. Você não acrescenta um côvado na sua vida. Você não consegue mudar uma vírgula da sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, vamos ser sinceros, a gente tenta todo dia, não tenta? Todo dia eu acordo determinado a tentar tomar o controle da minha vida. Todo dia. E todo dia eu termino falando assim, eu não consegui mais uma vez. Não tem como tomar o controle da nossa própria vida. O texto vai dizer que Deus não é servido por mãos humanas, pelo contrário. Como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida. Existem pessoas que sequer acreditam em Deus. Eu não sei se esse é o seu caso. Pessoas que sequer acreditam em Deus, mas Deus, sendo bondoso e gracioso, a sua graça comum é derramada até sobre aqueles que nem creem nele, e eles recebem vida de Deus. Eles recebem o fôlego de vida para poder continuar respirando, como o presbítero Rodney falou aqui, na hora que ele acorda de manhã, ele dá uma fungada. O fôlego de vida é Deus que dá, viu? Não é você mesmo que produz isso, não é você mesmo que conduz a sua vida. Você não, se faltar a você o ar, você não consegue ter outra saída a não ser partir. Você é totalmente dependente de uma série de circunstâncias. E eu amo a ideia do mosquito da dengue, a teologia do mosquito da dengue, porque ela mostra como a gente é fraco, como a gente é miserável, porque vem um mosquito que você às vezes nem percebe, morde você, pica lá você, te contamina, você fica lá uma semana jogado em cima da cama, falando que não está aguentando nada, se você for homem, pior ainda. É ou não é? O mosquito da dengue às vezes humilhando a gente, para mostrar que a gente não está no controle da nossa vida. Quantas vezes, irmão, você fez planos? Não, vou sair, vou passar aqui. Se você for metódico, então, se você for aquelas pessoas que programam as coisas, irmão, quanto mais metódico você for, nada errado em ser metódico, viu? Mas você vai ser
vai ser frustrado em alguns momentos. Deixa eu dizer em alguns momentos, para não dizer quase sempre. Você vai ser frustrado em muitos momentos. Você vai planejar coisas e falar, não vai acontecer isso. O pastor é contra planejamento? Não, irmão. O planejamento precisa estar aliado à submissão à vontade de Deus. Eu planejo, mas pode ser que Deus não queira isso para mim. Eu estou disposto a abrir mão se Ele não quiser. Eu estou disposto a ser contrariado pela vontade de Deus, porque existe um Deus que governa todas as coisas. E diz, você vai viver até esse dia. Você não passa daqui. Não passa. Irmão, você pode tentar. Você pode fazer plástica, você pode fazer dieta, você pode malhar, ser saudável. Na hora que Jesus chamar, você vai engasgado com ervilha e vai. É só Jesus te chamar. Não tem jeito, irmãos. A gente não está no controle da nossa própria vida. Nada do que você fizer ou tentar vai te fazer estar no controle da sua vida. Nada. Nada. Absolutamente nada. Mas existe uma boa notícia. Tudo aquilo que você perdeu o controle, Deus continua governando. Irmão, se isso não traz paz ao nosso coração, o que trará? Tudo aquilo que você perdeu o controle, Deus continua conduzindo da melhor forma possível. Quando eu entendo que o Deus verdadeiro é um Deus que governa sobre todas as coisas, eu entendo que existe um Deus que cuida de mim, existe um Deus, como o presbítero Rodney falou aqui mais uma vez, o Deus verdadeiro é o Deus que cuida, está conduzindo a nossa vida. É muito melhor confiar a minha vida a Deus que conduz ela, muito melhor do que eu, do que tentar controlar na minha própria força. Deixa Deus conduzir sua vida. Para, irmão, de tentar, de forma rebelde, buscar o seu próprio controle, porque isso não existe. Não pense que você pode viver, na verdade não caia no extremo de viver o contrário, o outro extremo, que é quando a gente pensa assim, então se Deus está no controle, eu vou, estou tranquilo, não vou fazer nada, vou deixar para lá. Não é isso que a palavra de Deus anuncia para nós, não é isso que ela nos ensina. Já que então Deus está no controle de tudo, eu vou sentar aqui, irmãos. Paulo certa vez virou e falou assim, quem não trabalha também não come. Porque começou a rolar um papo lá, uma teologia dentro das igrejas, que era o seguinte, Jesus vai voltar em breve, não precisa trabalhar não. Vamos ficar tranquilo aqui, qualquer momento Jesus está voltando, foi isso que os apóstolos estão pregando lá. Jesus está voltando, então trabalhar para quê, gente? Você não vou aposentar? Você é doido, para quê? Vou ficar aqui tranquilo. Não, irmãos, não é isso que a Bíblia ensina para nós. A Bíblia ensina que, ainda que Deus conduza todas as coisas, há em nós uma responsabilidade. Querido, você tem um propósito. Se existe algo que nós estamos falando aqui desde o início da exposição de Atos, e nós estamos aqui desde o capítulo 1, Deus tem uma missão para a sua igreja, há um propósito para a sua igreja. A gente se reúne, a gente faz planos, a gente faz reunião de agenda, a gente sonha com coisas que podem acontecer. Mais uma vez eu quero repetir, desde que isso esteja aliado à nossa submissão à vontade de Deus. Deus governa sobre todas as coisas, viu? Deus está governando sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida profissional. Deus está governando sobre todas as coisas. Terceiro lugar, o Deus verdadeiro é a razão de toda adoração. Acompanhe comigo o verso 27. Para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Bem que não está longe. Ou seja, o que Paulo está dizendo para essas pessoas aqui olha, vocês estão tateando no escuro, tentando encontrar Deus, e olha, Ele não está longe de vocês. Vocês estão como se fossem cegos, faltou luz, vocês não conseguem enxergar, Deus está pertinho de vocês, mas vocês não enxergam. A escuridão faz isso, dá essa sensação. Às vezes o que você procura, o que você quer, o apagador está ali pertinho de sua mão, você não acha o apagador de jeito nenhum, você bate, procura, não acha, está perto de você, mas falta luz, e quando você não tem luz suficiente, você não consegue enxergar. E quer ver uma coisa, irmão? A humanidade continua constantemente adorando alguma coisa. Adorando alguma coisa. Todo mundo, todo ser humano adora alguma coisa. Você sabia disso? E aí tem aquela história, bem conhecida, que é a história da receita da avó que faz o peixe sem o rabo, Conhece essa história? E a avó faz o peixe sem o rabo, contando bem rapidamente. E a mãe aprende essa receita, depois ela vai ensinar para a filha, já está na neta a receita. Fala,
mas por que esse peixe, a gente tem que cortar o rabo desse peixe? Aí a mãe fala assim, a sua avó fazia assim. Então vamos lá ver com a minha avó. Quando chega na avó, por que, vó, corta o rabo do peixe? Não, porque não cabia dentro da panela. E até hoje estava cortando o rabo do peixe. Porque a gente continua reproduzindo, continua fazendo a mesma coisa, porque existe algo dentro de nós que nos manda reproduzir alguma coisa. O que é esse algo? É isso que eu quero falar com você. Porque alguém adora um bem, um carro, dinheiro, adora um status, adora uma profissão, adora um filho, um esposo, uma esposa, porque as pessoas adoram, porque elas continuam replicando isso, porque o ser humano continua adorando e adorando e adorando, porque você foi criado para isso, você só não sabe ainda talvez. Você foi criado, a sua essência te leva a adorar alguma coisa. A partir do momento que você nega a adoração a Deus, você vai adorar qualquer outra coisa. Nem que seja você mesmo, nem que seja algo que você tem, você vai adorar alguma coisa. Por isso que a gente percebe, e aí é isso que eu quero chamar a sua atenção, tantos deuses sendo oferecidos aí, porque há em nós a necessidade de adorar alguma coisa. O ser humano precisa adorar e devotar a sua adoração a alguém. O que Paulo está fazendo aqui é mostrando para eles, olha, vocês precisam se lembrar que existe um Deus verdadeiro, está perto de vocês, porque vocês já adoram alguma coisa, é só canalizar essa adoração para o Deus verdadeiro. Abram os seus olhos, deixe a luz do Senhor Jesus entrar no seu coração, para que você perceba que há um único Deus digno de todo louvor e toda adoração. Irmãos, isso sobretudo fala para nós sobre relacionamento. O Deus criador de todas as coisas, o Deus que tem o domínio de todas as coisas, é o Deus que escolhe se relacionar com a gente. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Sendo nós quem somos, míseras criaturas imperfeitas, pecadoras, estamos diante de um Deus que escolhe se relacionar conosco. Olha que bênção. Esse é o Deus verdadeiro. Não um Deus que está distante, não um Deus simplesmente outro, lá longe, que você quase não consegue perceber, não. É o Deus que está em todos os lugares, é o Deus que cuida de todas as coisas, é o Deus que ainda assim tem tempo para os seus. Né? Tem gente que fala que ora de madrugada porque Deus está menos ocupado. Irmãos, Isaías vai dizer que o nosso Deus não se cansa nem se fatiga. O Salmo 121 vai dizer que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Esse é o nosso Deus, Ele está disponível para os seus, querido. Relacionamento. O Deus verdadeiro é relacional. Deus desde o Éden vinha ao encontro do homem para se relacionar com Ele. Jesus foi sobretudo relacional, esteve em festas, andou com pessoas, serviu pessoas. O pastor Dalmo falou sobre serviço hoje de manhã. Acima de tudo, o que Jesus veio fazer foi servir pessoas. Um Deus que se relaciona conosco. E a adoração nada mais é do que canalizar todo esse sentimento que a gente tem para o Deus verdadeiro. Amém? Quarto lugar, caminha comigo aí, vamos lá. Quarto lugar, Deus é a fonte de todo conhecimento. Vamos revisar rapidamente aqui. Deus é o Deus criador, o Deus verdadeiro é o Deus governador, o Deus verdadeiro é a razão de toda adoração, e o Deus verdadeiro é a fonte de todo o conhecimento. Se a gente perceber o contexto aqui, vamos ler o verso 30 antes. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Aqui, alguns comentaristas chegam a dizer que aqui Paulo perdeu o discurso dele. É como se, alguns vão dizer isso, é como se Paulo estivesse indo bem, irmãos. Estava indo bem, estava fazendo uma abordagem assim, estava falando para filósofos. Aí Paulo chega no verso 30, queridos, e fala assim, Deus está relevando toda ignorância de vocês. Para um filósofo, irmão, acabou. Fechou ali a última porta. Deus está relevando todo tipo de ignorância de vocês. Em outras palavras, vocês são um tanto de ignorantes, viu? É isso que Paulo está falando para eles. E aí, nesse momento, o evangelho fica um negócio assim meio complicado. Eu me lembro daquela famosa música que toda criança já ouviu um dia, mas não é 3 palavrinhas, como os meninos foram ontem. É aquela música, não sabe, vai ter que aprender. Orelha de burro, cabeça de ET. Se você já foi vítima desse bullying,
Você sabe a ira que tem no coração de uma criança, né? Como uma criança consegue ficar tão irada através de uma música. Sabe como? Quando a gente é chamado à ignorância, irmão. Ninguém gosta de ser chamado de ignorante. Ninguém gosta de ser chamado de burro, né? Ainda mais ser comparado. E assim, falam que o burro não tem nada a ver com isso. Mas ninguém gosta, irmão, de ser alvo desse tipo de comparação. Olha, você não sabe de nada. E Paulo está falando exatamente isso para eles. Todo conhecimento de vocês se resume a nada se vocês desprezarem o Senhor Jesus. É essa a ideia. Vocês conhecem tudo sobre a vida, vocês ficam aí filosofando, pensando sobre tudo. Se vocês não conhecem a Cristo, vocês continuam ignorantes. Vocês são acadêmicos, vocês têm diplomas, têm títulos, são respeitados por isso. Se vocês não conhecem Jesus, vocês continuam sem conhecer praticamente nada. É mais ou menos isso que Paulo está falando aqui. Então quer dizer que o conhecimento então é desprezível, a gente pode parar de estudar, o pastor está falando que não precisa fazer faculdade. Nada disso, irmãos, você sabe muito bem, a gente preza pelo equilíbrio e a gente acredita que o conhecimento que transforma verdadeiramente uma vida é o de Jesus Cristo. Ninguém consegue ir para a faculdade e aprender, entenda aqui, sobre o Evangelho na faculdade, irmão. Não tem como. Isso é obra do Senhor Jesus. Ninguém aprende a ser crente, irmãos, num banco de universidade. Ninguém aprende a ser crente num banco de escola dominical. Sabia disso? Não aprende. Se o Senhor Jesus não tocar no coração, e é óbvio que isso vem pela palavra, isso vem pela pregação da palavra verdadeira, mas se Jesus não fizer a obra, continuaremos ignorantes. Mas eles achavam que tinham todo conhecimento, e às vezes pode parecer que nós também somos da mesma forma. Onde então buscar o verdadeiro conhecimento? Para que eu não caia nesse erro aqui de continuar na ignorância. Na palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte do verdadeiro conhecimento. Você quer conhecer a Deus? Busca Deus na palavra. Você quer conhecer a Deus? Agora eu vou fazer o caminho contrário. Frequente a escola dominical. Você quer realmente conhecer a Deus? Tenha humildade, querido, para reconhecer que você não sabe tudo. Você não sabe tudo. É um grande erro que às vezes nós cristãos cometemos. Nós evangélicos cometemos. Não, eu já aprendi demais, agora isso não é para mim mais não. Eu já sei muito. Já conheço muito. Não, querido. Já li a Bíblia já, então assim, para mim está tranquilo. Se você não tiver esse contato com a Bíblia, irmãos, quantas vezes eu estou diante de um texto que eu já li 1000 vezes, e aí a gente bate nesse texto os olhos e Deus fala conosco através da sua palavra. Nós servimos a um Deus verdadeiro e o Deus verdadeiro é inesgotável. Não há um ser, uma criatura nessa face dessa terra que pode dizer assim, eu já conheço Deus plenamente. A gente chega a dizer, irmãos, que no céu, até na eternidade, nós teremos uma eternidade para conhecer a Deus. Você vai passar a eternidade conhecendo o eterno Deus. É essa a ideia. Está preparado? Para fechar, irmãos, para acabar. Em quinto lugar, o Deus verdadeiro é o Deus juiz. Verso 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aqui Paulo está falando para eles, vai haver um julgamento. Um dia o Deus verdadeiro colocará todos diante dele. Isso serve para nós também, irmãos. Mas, quando a gente lê esses textos, esse tipo de texto, um dia o Senhor vai, a gente sempre olha para esse um dia como? Um dia. Até lá já morri, já. Que é isso? Não? Um dia, está tão distante, irmão, já passaram 2000 anos, até hoje nada. E a gente vai vivendo igual aquele tipo de gente que gosta de deixar tudo para a última hora. Né? Vai fazer o trabalho na madrugada anterior, nem dorme na noite anterior. Vai fazer a prova, deixa para estudar no último dia. Está desesperado, está morrendo, não aguenta aprender nada, não consegue aprender nada porque está estudando de última hora. A gente gosta de deixar as coisas para a última hora. A gente ama fazer isso, irmãos. Tem muita gente que gosta, se você não é assim, bênção demais, mas a gente acaba muitas vezes deixando para a última hora, compromisso, que a gente tem a impressão de que está muito longe. Não, essa prova vai demorar a chegar.
Ah, não, esse compromisso está muito longe, não preciso preparar agora, para que eu vou fazer isso, perder meu tempo? Quando chega em cima da hora, a gente percebe às vezes que pode ser que não dá tempo, pode ser que seja tarde demais. A ideia que a gente precisa ter quando se depara com esses textos é exatamente essa: um dia todos estarão diante da presença do justo Deus. Todos. E aí, meu querido, eu preciso te dizer que se você ainda não reconheceu o Senhor Jesus como seu Salvador, se você ainda não fez um compromisso claro com o Senhor Jesus, falando eu quero abrir o meu coração, entregar a minha vida para Jesus, se você ainda não crê no Senhor Jesus como aquele que é o caminho, a verdade e a vida, o único que pode conduzir a Deus, eu preciso te dizer, cuidado, porque vai chegar um dia em que não será mais possível fazer isso. E eu não estou aqui pregando pela via do medo, não, eu estou pregando a palavra de Deus. Vai chegar um dia em que todos estaremos diante dele. E eu espero que antes desse dia você abra o seu coração para o Evangelho. Você reconheça, eu quero Jesus, eu quero viver o Evangelho de Jesus, eu quero entregar o meu coração para Ele, porque isso sim, irmãos, transforma a nossa vida. Para aqueles que já têm Jesus, esperança. A gente precisa começar, irmãos, a resgatar de novo aquele anseio de estar na presença de Deus, hein? Jesus, quando está lá ceando com seus discípulos, instituindo a ceia, ele diz o seguinte: olha, esse é o meu cálice, o cálice da nova aliança. E deu aos seus discípulos, e disse: eu jamais beberei do fruto da videira, até o dia em que eu hei de beber novo no reino de meu Pai. Vai ter ceia no céu, amém, irmão? E todo aquele que foi alcançado pelo sacrifício de Cristo Jesus vai participar dessa ceia. Ó, que bênção, nós vamos trocar o cálice lá no céu. Ó, bênção demais, seremos servidos pelo Cordeiro de Deus. Irmãos, isso precisa trazer esperança para o nosso coração, amém? Celebraremos a ceia daqui a pouco, nos próximos minutos. Mas a gente precisa resgatar de novo essa ideia de que existe um Deus juiz. E só escaparão da justiça de Deus aqueles que estão debaixo do sacrifício de Cristo Jesus. É o único jeito. Você não escapa com boas ações. Você não escapa à medida que você faz alguma coisa boa. Você não escapa com tanto que você demonstra a sua bondade diante das pessoas. Não, querido, você só escapa se você estiver o sangue de Cristo marcado sobre o seu coração. Eu espero que essa seja a realidade da sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Tenha esperança, querido. O apóstolo Paulo, depois de ter pregado esse sermão, mostrou para aquelas pessoas que Deus já não era mais tão desconhecido assim. O Deus verdadeiro foi anunciado a eles. O Deus verdadeiro, acredito eu, foi anunciado aqui nessa noite. Paulo cumpriu a missão de proclamar o Evangelho, querido. E fica a nós também esse desafio, onde o Senhor nos levar, proclamar o Evangelho de Jesus. E o resultado final? Alguns escarneceram dele. Eu quero ler o verso 32 em diante. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. Outros disseram: a respeito disso, Paulo, nós vamos te ouvir numa outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Irmãos, talvez o resultado do sermão de Paulo tenha sido quase considerado um fracasso. Paulo prega aqui, primeiro que a gente não vê Paulo pregando para multidões e multidões se arrependendo como a gente via em Pedro. E talvez a gente pare e pense, né? Talvez Paulo não conseguisse a atenção das pessoas da mesma forma, não sei. O que eu vejo aqui é que o resultado não fez Paulo desanimar, irmãos. O resultado não fez Paulo desanimar. Às vezes a gente para e olha assim: as pessoas não estão querendo nada com Deus, não. A gente desanima com base nos maus exemplos. As pessoas estão vivendo assim. As pessoas... Não, irmãos. Servir ao Deus verdadeiro é cumprir a nossa missão e deixar Deus fazer o trabalho dele. Servir ao Deus verdadeiro é confiar que Deus vai continuar sustentando a igreja dele até o último dia. Servir ao Deus verdadeiro é parar de olhar para os resultados e confiar nos resultados. Não! Eu confio em Deus. Eu não confio em resultados. A gente não confia, o pastor Dalmo já falou isso aqui várias vezes, no tanto que a gente arrecada, irmãos, a gente não confia nisso.
Se a gente confiar nessas coisas, a gente está fadado ao fracasso. A gente não confia no tanto que os nossos ministérios são bons, a gente não confia na nossa habilidade humana, a gente confia no Deus verdadeiro. E aí até se o resultado não vier, Deus continua sendo fiel, Deus continua no controle, Deus continua à frente. E é essa certeza que a gente precisa ter em nome de Jesus, amém?